O Royal Plaza Shopping tem muita curtição, lazer para a família e filmes no telão. Completa o seu dia na hora de comprar, porque aqui tem tudo em um só lugar. O Royal Plaza Shopping é completo com você. Olá pessoal, no Royal na TV dessa semana eu vim aqui na praça de alimentação do Royal Plaza Shopping conversar com a ginecologista e sexóloga Cida Brizola. Um papo muito legal, um papo descontraído, mas bem informativo, principalmente para os casais que nos assistem, porque nós queremos conversar e saber como é que estão andando os relacionamentos durante a pandemia. Muitos casais de todas as idades estão enfrentando dificuldades, mas tem sim a possibilidade de contorná-las e resolver os conflitos que estão incomodando. Por isso, doutora Cida, muito obrigada desde já pela sua disponibilidade em vir conversar conosco. Eu que agradeço então o espaço de vocês aqui e vamos então ver se a gente consegue dar alguma luz, algum apoio para os casais que estão aí precisando e para os solteiros também. Até eu acho que nesse momento, principalmente solteiros. Bom, a pandemia, ela dificultou ainda mais a convivência de casais que já enfrentavam algum tipo de problema na relação, né? Inclusive há pesquisas indicando aumento de número de separações, enfim, tem sido um período muito conturbado, doutora. No consultório, qual é o tipo de reclamação, de demanda que vem das pessoas que estão enfrentando algum problema na relação e querendo solucionar esse conflito? Bem, a gente tem uma amostra no consultório e essa amostra é bem representativa porque procuram as questões sexuais no consultório aqueles que realmente não conseguem mais resolver em casa. Então, naquele momento, o que leva principalmente e por incrível que pareça, o home office, trabalhar em casa. Então, assim, o trabalhar em casa, ele fez com que os casais se enxergassem, o casal se enxergue mais. E ao se enxergar mais, enxergam os defeitos, né? E também as qualidades. Se as qualidades superarem os defeitos, nós temos ali um casal assertivo, um casal que certamente vai buscar soluções até individualmente e até espontaneamente, né? Entre eles, resolvem buscar soluções e resolvem o seu relacionamento. Só que quando começam os defeitos maiores que as qualidades, isto faz com que o casal acabe saindo para um caminho, infelizmente, da separação. Mas entre a detecção desse problema e a separação tem um espaço muito grande que é o ajuste. O porquê que esses problemas estão ali. Na verdade, eles não surgiram com a pandemia, eles são vistos na pandemia. Eles afloraram na pandemia, porque assim, como é que a gente vivia antes da pandemia? Era um normal que a gente acordava, fazia higiene, arrumava, colocava perfume, batom e saía. O homem o terno, enfim, a roupa de trabalho e saía. Hoje, você acorda, vai ao banheiro, faz a higiene pessoal, coloca ou não a roupa, às vezes fica de pantufa, mas da cintura para cima fica bem vestidinho e fica com perfume, enfim, para trabalhar. Só que isto não é a rotina do trabalho. E a rotina do trabalho é outra. E a pessoa saindo dessa rotina, ela cai numa rotina fatal que é a rotina do lar, que é onde ela não se ajuda, ela não se arruma, o parceiro também não se ajuda, não se ajeita, não se perfuma, não passa mais batom, ele não cuida mais da aparência física e, infelizmente, a gente cai nos casais separados. Dá para dizer, então, que a pandemia acabou tirando um pouco do clima de sedução entre o casal. Com certeza. O casal que ainda... O que a gente percebe, assim, na clínica? O casal que ainda tem o sentimento pelo outro, o carinho, o amor, porque o amor é uma coisa que não dá pra gente deixar cair na rotina, né? Então, por que a gente vê aqueles velhinhos com 50, 60 anos de casados andando de mão ali no calçadão? Agora nem tanto, né? Mas assim, vivendo essa expressão do afeto e do amor. Porque eles cultivam isso todo dia. O amor é algo
que tem que ser cultivado. Aquele tapinha na bunda, aquele tapinha nas costas, aquele beijinho na orelha, aquela cochichadinha de alguma coisinha do casal, assim, que só o casal, para fomentar um dia mais sedutor, né? Isto aí faz com que o amor se alimente. Por quê? Porque eu estou mostrando o desejo. Quando eu não mostro mais desejo, como é que eu vou gostar de não ser desejada? O ser humano gosta de ser importante e importante para a pessoa que ama, né? Isso alimenta, então, o amor. Alimenta o desejo, alimenta a fantasia sexual e alimenta a relação. Se não tiver o desejo, a brincadeira, o regar esse amor todo dia, seja da forma que seja, infelizmente o amor vai caindo na rotina junto. Não que ele desapareça, mas ele cai na rotina e até você pescar de volta e trazer, aí é difícil. A senhora disse que a vida dos solteiros também não anda muito fácil nesse momento, né? Afinal de contas, esses dias eu assisti a outra reportagem, né, numa emissora de televisão, falando, né, da dificuldade dos casais que estavam recém se conhecendo e que a pandemia interrompeu a convivência drasticamente. Isso. Os solteiros, eu acho que foram os piores, né? Porque qual era a convivência deles? Eles programavam finais de semana movimentados, enfim, boates, enfim, onde programaram, né? Só que essa programação, ela evoluía sem o vírus, sem um risco de vida maior, que é a transmissibilidade do vírus. E a transmissibilidade está exatamente na conversa, na junção, né, das pessoas, no uso, não uso da máscara. E como é que tu vai beijar? Se o beijo era a primeira coisa que puxa um ao outro dentro de uma reunião social. Então, ficou muito difícil. Hoje, os solteiros, eles estão voltando. Qual é a recomendação? Que eles possam voltar vacinados, usando máscara. Se aqueles relacionamentos surgiram durante a pandemia, que eles façam os testes, né? Para ver tanto o teste da presença do vírus nas vias aéreas, quanto o teste de presença de anticorpos já no sangue, depois de vacinados, para que eles tenham certeza de que eles possam ter essa relação segura. E a partir dali, toda a segurança sexual, daí, ó, anticoncepção para não engravidar, a camisinha para não transmitir DST, enfim, mas eles precisam ter a certeza que não tem o vírus, e a certeza passa pela testagem, pela vacina, pelo uso de máscara. As relações ainda longe, muitos solteiros se enxergaram nos prédios, nos condomínios, né, e acabaram tendo uma relação virtual, e a partir da virtual agora eles vão começar a se encontrar. Então a segurança do encontro passa por evitar o vírus. E um detalhe, a questão das relações virtuais aumentaram muito, passaram de 20% para 62%. Então é uma coisa que veio com a pandemia e que também dentro das próprias casas, assim, né, a esposa, os casais, não posso dizer só a esposa, né, mas enfim, os casais, um num cômodo da casa e o outro no outro cômodo, ou porque estavam com vírus, ou porque precisam sair, o outro fica em casa. E dentro da mesma casa, o sexo é virtual. Então, o sexo virtual, ele é diferente do sexo, né, físico, né, palpável. A fantasia talvez estimule mais, a maneira de se chegar ao orgasmo talvez seja mais rápida, e isso pode trazer uma dificuldade na retomada do sexo presencial. Então, que os casais eles tenham esta clareza. Eles têm que ter esta clareza para que eles possam entender o problema. Não é falta de amor, não é falta de tesão, não é falta de nada. É uma situação que a pandemia nos trouxe e que a gente tem que movimentar a pandemia a nosso favor para daqui 5, 6 meses estarmos numa vida normal de casais. Bom, doutora, com certeza. Doutora Cida, conversando aqui com a senhora, eu lhe apresentei como sexóloga e muita gente que está nos assistindo pode ter curiosidade, né, de saber quando procurar um sexólogo, o que faz o trabalho da senhora, como é que é uma consulta com uma sexóloga? Geralmente a consulta com sexóloga ela já vem indicada por um outro colega ou por um outro psicólogo ou psiquiatra. Como eu sou ginecologista, então eu trabalho muito mais na entrada de mulheres, né, com essas queixas encaminhadas dos meus colegas.
Então, geralmente é encaminhado, esse paciente é meu, é referenciado, meu na terapia, mas ele é um paciente de outro colega, então ele volta para outro colega com o laudo do que foi encontrado naquela situação. E a partir dali, a gente começa, então, a fazer uma consulta de psicoterapia. É como eu vou dizer, eu não posso fazer uma análise, porque leva 5, 6 anos. A questão sexual é muito pontual e muito imediata. Eu não tenho orgasmo, eu quero ter. Eu tô tendo disfunção erétil, eu quero tomar um remédio para conseguir manter o meu pênis erétil, para manter a relação tranquila. Então, é assim, é pontual. Eu não posso tratar uma coisa dessas em 5 anos. Eu tenho que dar uma solução. Na primeira consulta, eu já tenho que dizer alguma coisa. Então, são pacientes indicados. É um tema que não é uma doença, é uma situação, né? Então, as pessoas podem pensar que disfunção erétil, que é antigamente chamada de impotência, a questão da anorgasmia, a questão da falta de desejo, que isso seja doença, não é doença. Será doença se ela vem em consequência a uma outra doença, então, né, que a gente pode pontuar num outro momento. Mas é uma situação das pessoas que vivem as relações. Então, se elas vivem as relações e elas têm um certo problema, não significa que são doentes, vamos resolver o problema. Isso que faz a terapia sexual. É clarear para aquela pessoa que ela não tem uma doença, ela tem uma situação de vida que ela pode passar ali e cuidar dessa situação, resolver a situação e viver a vida dela numa normalidade. Tem uma função também educativa, né, doutora? Principalmente com adolescentes, ou não necessariamente, mas principalmente para quem está iniciando a vida sexual. Como é que quando chega um paciente para mim, o que eu faço? Primeiro, detecto a queixa, né? Se é vaginismo, se é dispareunia, que é a dor na relação, vaginismo é não conseguir ter penetração, a disfunção erétil, a ejaculação precoce, enfim. Nesse momento, eu detecto e o que eu faço? Eu já programo numa próxima sessão uma aula de anatomia e de fisiologia, para a pessoa entender o que é relação sexual, o que é a resposta sexual humana, que ela envolve o desejo, tem que ter tesão, tem que ter a vontade, para poder ter excitação, para poder ter o orgasmo. Então, é uma coisa que é uma sequência, então essa aula eu tenho que dar. Aí nas escolas eles dão educação sexual, que seria então as orientações dentro da sala de aula. Qualquer professor pode falar isso, em qualquer situação, né? Então, que seria a educação sexual, e a terapia sexual é focada, então, no problema focal da pessoa, do casal, do solteiro, enfim. E a partir dali, então, a gente trata com exercícios, dependendo do que é do que é a situação, com exercícios que a pessoa vai fazer em casa. Sempre se tem um casal, é namorado, é noivo, enfim, é casado, a gente traz o parceiro ou a parceira para a terapia junto, de uma forma individual, para que ele possa nos trazer detalhes, porque sabe que o nosso cérebro, ele nos boicota, né? Então eu vou para a consulta com o terapeuta, mas eu digo ali o que eu quero dizer. Mas o outro me traz, então, às vezes a solução está no outro, né? E eu sempre digo assim, o outro é o nosso objeto de trabalho, que é com ele que nós vamos tratar a terapia de quem me procurou. Eu acho que o principal, né, doutora, é o casal estar junto, querendo resolver aquele problema, né? Com certeza. É importante, por exemplo, assim, a mulher para se sentir feliz com o parceiro, primeiro ela tem que se sentir amada, para depois ela ter relação sexual. O homem, para se sentir feliz, ele tem que primeiro ter a relação sexual, para depois ver que ele se sentiu desejado. Então, para o homem é importante o ato sexual, e para a mulher não, é depois. Então, nós temos aí o casal precisa entender esse processo para entender como que começa e como que termina. Doutora, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar um pouquinho conosco no Royal na TV dessa semana. Um papo fundamental sobre vida sexual ativa, saudável, faz parte da vida de todo mundo. E eu espero que a gente tenha auxiliado quem nos assistiu. Com certeza. A sexualidade, hoje, o desenvolver a sua sexualidade faz parte da saúde mental das pessoas. Quem opta por não ter, não tem. É uma opção individual, não se julga. Mas quem opta por ter, então que tenha bem tido, né? Que seja bem feito, para que possa ser feliz e tenha saúde mental sempre, para que possa resolver seus problemas pessoais em outras áreas da vida. Então, desenvolva a questão da sexualidade, brinquem com tudo que tem,
nós temos sex shops que podem buscar brinquedos para vencer a pandemia, né? Então tem aí um enorme número de estímulos sexuais que a gente tem que usar a favor da gente. Onde encontrá-la, doutora? Eu, no meu consultório, na Venâncio Aires, 2838. O telefone é 991 18 2799, é o meu WhatsApp, que eu faço a agenda das terapias. Muito obrigada, doutora. E muito obrigada a você que conferiu mais uma edição bem especial do Royal na TV. Se você quer conferir todas as novidades do Royal Plaza Shopping, entre no site ou então nas redes sociais. Até o nosso próximo programa. O Royal Plaza Shopping tem muita curtição, lazer para a família e filmes no telão. Completa o seu dia na hora de comprar, porque aqui tem tudo em um só lugar. O Royal Plaza Shopping é completo com você.